Olha, eu queria que vocês prestassem... Eu deveria ter melhorado o título desse vídeo, mas vocês prestassem muita atenção nesse tema de hoje. É um tema que pode mudar a encarnação, a forma como nós... E é de uma coisa tão... E tem a ver com a medicina, tem a ver com a espiritualidade e tem a ver com a nossa vida diretamente. Tá? Agora ali? Beleza. Agora as coisas normalizaram. Você vê, ficou o fundo, ficou a voz, ficou tudo. Especificamente hoje, eu vou falar sobre um sistema de controle físico de compensação que nos domina inconsciente e conscientemente, porque tudo foi feito, estruturado para que a gente fosse dominado por isso. E eu acho que esse é o assunto que explica a velocidade do tempo. O vídeo de hoje se resume a um neurotransmissor chamado dopamina. Certo? Desde o começo ao fim, a gente vai ficar nele, especificamente. Entendendo que cada coisa... Dopamina é a capacidade que é um neurotransmissor fundamental no sistema de recompensação do cérebro, que desempenha um papel crucial no desenvolvimento de manutenção de várias outras funções no corpo, mas, inclusive, ela tem que circular, ele tem que circular de uma forma educada, equilibrada, mas é a manutenção dos vícios. E a dopamina, quando em estado desalterado, ela perde-se a noção do tempo. Se todos, você vê que não são todos, naquele vídeo que eu fiz, que não são todos assim, uma grande parte percebeu que o tempo está passando mais rápido. Provavelmente é isso. A dopamina é um sistema de compensação que acontece o tempo inteiro. E quando acontece a compensação, você perde a noção de tempo, porque o prazer faz com que o tempo suma. Como você perde alguém que você ama, ele some. Você não percebe, você perde a noção, a contabilização do tempo cerebralmente é perdida. Mas não só. Nós vivemos numa época onde tudo foi estruturado para usar a possibilidade de dominar nossa mente. Cada propaganda, cada comida, o açúcar. Rapaz, olha, esse assunto é miserável. Esse assunto é miserável. As redes sociais. Eu estou dizendo a você que há uns dias atrás, eu estou fazendo um processo de um treino sobre mim. Chama-se jejum de dopamina. Isso estou fazendo baseado junto a professores lá próximo, conversei com alguns sobre isso. Hoje. Estou começando. O que é isso? Por muitos anos, nós estamos condicionados a um sistema de compensação. O tempo todo. Está controlando você e eu. Nossa atuação espiritual está prejudicada nesse momento. Nossa projeção astral está prejudicada. Nossa sensibilidade mínima, por quê? Tudo foi estruturado, entendido como que poderia prender a gente. E nos prende pelo sistema de compensação constante. Pequenos e grandes. Tudo é feito assim. Tudo. Os rankings, os botões de curtir. Por quê? Quando você vê um botão de curtir, 3 curtidas, você tem a sensação de satisfação. Aquilo libera dopamina. Observe que interessante. Quando você está num lugar e você vê um comentário, você fica procurando elogios, aquilo libera dopamina. Quando você está mudando os rios, passando por outro, certas alegrias, post, inclusive story de 15 segundos, cada vez que você vê um, aquilo vai liberando dopamina. Tem problema nisso? O cérebro, ele tem um processo instintivo de tentar sobreviver. Ele não entende direito as coisas, ele entende que tem, às vezes ele se confunde, que tem algumas sensações que para ele são sensações de vida. Exemplo, comer. Quando você vai comer, isso é um processo natural, independente da... Você tem um pouco antes, quando você começa a pensar na comida, por isso que quando você sente o cheiro da comida, já começa a sentir fome. O cérebro começa a soltar dopamina. Na hora que você come, você sente a satisfação. Então o cérebro avisa, continue fazendo isso, que isso é bom. Então você fica preso no ciclo, que no caso não é negativo, mas o problema é que a gente começa a comer coisas que nos dão mais injeção de dopamina. Açúcar. Coisas que faz um impacto maior e a satisfação é grande, diferente de você comer, às vezes, de uma coisa saudável. Qual é o problema disso? Você se vicia num processo, e está viciado, o seu corpo, o seu cérebro está viciado nisso. Mas isso vai mais longe.
Os games, velho, tudo é feito, a parte do concurso, a parte da carreira. Você está preso em um sistema tão complexo. E o que aconteceu? O tempo todo, só que nós já estamos nisso há muito tempo. Cara, eu tô fazendo esse teste. Eu tirei da minha frente do meu celular as redes sociais. Eu só venho aqui, gravo e sumo. Não vejo mensagem, nada. Não vejo curtida, nada. Me desliguei, velho. Vou fazer. Quando você tem muito estímulo de dopamina, o seu corpo, ele passa a ignorar os pequenos estímulos. Que se você estivesse com o cérebro normal, tocar na mão da pessoa que você ama ia dar uma sensação incrível para você. Outra coisa que você fica com problema quando você está com desarmonia de dopamina, a inteligência é capaz de rememoração. Por quê? Porque o corpo, cara, isso tudo é científico que eu tô falando, tá? Tem livros, eu vou falar os livros já que eu tudo isso aqui é médico falando, não só brasileiro. Tem livros sobre isso, vários. O seu corpo, ele tem um sistema de entendimento pelas emoções. Você aprende pelas emoções, 90% do conhecimento só entra por emoções, senão você tem que repetir muitas vezes para poder processar ele. E vai embora rápido, porque não fica. E como você está tendo emoções o tempo inteiro, a quantidade de dopamina que você está acostumado é muita. Então você não consegue se emocionar com pequenas coisas. Você não consegue sentir prazer em pequenas coisas. Tipo, coisas que para você não sejam significantes, como uma aula, como alguma coisa. Então sua memória fica prejudicada. Porque na hora de aprender você não tem emoção, porque você está acostumado com tanto. Existe um processo tão incrível de dopamina. A dopamina ela é feita numa área da parte do sistema do cérebro e é enviada para outra, tá? Ela tem duas áreas do cérebro: tem a substância negra, a área tegmental que fala, e vai para o estriado, o núcleo e o córtex pré-frontal. Um manda para o outro, estimulando, porque uma parte fala é isto, a outra vai e faz. Então, o que acontece? Todo o seu sistema vai embora. E eu acho que isto prejudica a projeção astral. Porque você passa a não ter mais satisfação em pequenas coisas. E outra coisa, é tão incrível que tem um problema nisso aí, da dopamina. Você pensa que é fácil parar? O seu corpo, o seu cérebro, porque ele entende que isso é o certo. Ele não sabe, entenda. Você está tendo satisfação, ele não sabe o que é aquilo. Ele só sabe, ó, isso é bom. E o problema aqui é o seguinte, quanto mais você vai fazendo, se você não tomar cuidado, mais extremo vai ficando, você não consegue. E a dopamina tem um efeito rebote. Você dá a entrada nela, quanto maior a entrada, maior é o efeito rebote. Então você dá a entrada, e aí você tem um efeito depois da falta dela, abstinência. Aí você já não consegue mais só ser uma pequena entrada, você precisa fazer um pouco mais. Isso acontece com game, acontece com droga, acontece com um monte de coisa. Com rede social, um monte de coisa. Aí você vai tendo mais efeito rebote, então começa a se sentir mal, não sabe por quê. Você desregulou o sistema natural de controle, então sua encarnação está comprometida porque você não consegue pensar mais direito. Você está dominado pelo sistema, e o sistema maldosamente, irmão, faz você sentir essa compensação. Você sabe por que existe o botão de like aqui? Sabe por que existe o botão de follow? Sabe por que existe os curtidas no seu comentário? Para fazer você... Isso alguém descobriu sem querer. Quando funcionou, todo mundo copiou. Os stories só tinham lugar. Hoje tem no Facebook, hoje tem no Instagram, tem no céu. Daqui a pouco o novidade está ali no WhatsApp também, o story dos seus amigos. Sabe por que isso é feito? Porque eles usaram o próprio sistema com você, com marketing. Você faz marketing para os caras. Porque pensa, você vai lá, posta uma coisa, a importância do que a gente acha que é bom é a quantidade de curtida que você tem. Então você quer mais curtida, você faz mais propaganda. Então você é um marqueteiro para os caras, porque cada vez que alguém mais assiste, mais propaganda as outras pessoas assistem. Então você está preso dentro de um sistema que foi feito para você ter compensação, para que você consuma. E a coisa mais cara que a gente tem hoje, velho, é o nosso tempo, é a sua mente, é a sua presença, é a sua encarnação indo embora por falta de lucidez. Ninguém vai deixar a tecnologia aqui, eu toco, eu gosto de coisas e tal, eu vou usar estou programando um novo site, o qual estava lá no automatismo, já tinha feito, tinha ou não tinha, vai ser uma rede social, sem like, sem curtida nos comentários. Todo mundo é igual. Ninguém vai saber quem é que viu mais, quem é que viu menos, ninguém vai saber quem é que tem mais seguidores, não existe isso lá. Você vai seguir a pessoa, mas ninguém sabe. Para que as pessoas todas não tenham uma competição. Eu vou postar um relato, ou até mintam, ou aumentem, para sentir satisfação sobre aquilo que está fazendo. Porque é isso que está acontecendo.
Como que eu posso fazer? E entra em outros aspectos. Dinheiro. Quanto mais você possa, mais inscrito você tem, mais possibilidade de ganhos você tem, e vira uma competição. Olha, essa pessoa tem 50 mil inscritos. E começa essa moléstia. E dá poder à mente da gente, que cria uma satisfação quando nós temos um seguidor a mais. Só que isso é efêmero, isso é uma bosta. Isso não significa PN na nossa vida, lavaram nossa mente, nós estamos presos nessa moléstia. E nossa inteligência e nossa espiritualidade indo embora, porque nos dominaram. Murad, bonitinho, bem-vindo aí, velho. Nos dominaram, nos controlaram. A gente não tá percebendo, velho. Eu, como programador, eu não consigo mais jogar videogame, velho. Porque aquilo tudo foi feito para lhe prender ali, por trás é tudo código. Aí o cara cria um negócio para lhe prender, aí você começa a andar com o bonequinho, o outro bonequinho também andando ali do lado. Aí o outro bonequinho tá com a roupinha mais bonita. Que roupa foi essa? Comprei na loja. Aí o outro bonequinho consegue comprar um negocinho que pula mais alto. O cara cria a coisa, cria dificuldade, cria o rank, LOL, MOBA. Rapaz, se tivesse que dar um conselho, faça um jejum de desprogramar todas essas moléstias que colocaram em cima da sua vida. Isso está destruindo a capacidade mínima de saber como você seria. Eu não sei. Como você seria assim? Sem isso. Tem gente que vive disso, ô Lilian. Pô, tem um monte de coisa para aprender. Sabe por que tem gente que vive disso? Porque tem uma quantidade muito grande de gente presa nisso. Tem gente que vive, Lilian, fazendo bancos, pegando dinheiro de empréstimo dos outros. Nem por isso está certo. Viver sobre a lavagem cerebral dos outros, me perdoe. Não se deve defender isso, que mude de profissão. Porque é isso que está acontecendo. É exatamente isso. Tudo feito para a gente ser controlado. E aí o que vai acontecer com a gente? Outra coisa que tem lascado meio mundo. Até esse botãozinho de autenticado, verificado, azulzinho, que hoje você compra também, é status, satisfação. Você posta ali no meio, olha, ninguém tem um azulzinho, eu tenho. Ele pega e você passa assim, não, porque você vai ter mais proteção, não, porque você não sei o quê. E você está preso num negócio, está pagando por isso, velho. Está pagando pelo negócio psicológico, preso num negócio que não existe. Sabe o que é a rede social? Um game bem feito, onde pegou todo mundo. Eu só vou consumir agora YouTube, por causa das aulas, e conteúdos que eu acho relevante. Não vou consumir mais nada. Saulo, estou fazendo um processo, começando agora, de 90 dias de desligar. Eu vou contar para vocês como é que funciona isso. Calma. Tá? Pornografia. Outra desgrama que vocês... Cara, se você assistir vídeo pornográfico, vai por mim que eu estou lhe falando. Você está controlado pela dopamina. Independente das questões espirituais. Você está viciado num alto nível de dopamina que não tem limite. Porque a dopamina tem um problema. Quanto mais você vai dando estímulo, se você não tomar cuidado, sem equilíbrio, ela vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, num nível que você não tem final. E é uma lavagem cerebral também. Você fica preso a coisas grotescas, você fica preso. Então, uma das formas também de você desvincular disso, cara, o seu cérebro vai fazer de tudo para você não sair disso, de qualquer coisa. Parar de comer açúcar, você vai perceber uma coisa incrível. Seu dedo vai bater na rede social sem que você perceba. Quando você vê, você está lá dentro. Por isso que eu tirei os ícones daqui da frente. Porque estava acontecendo isso comigo. Automático, inconsciente. Pelo amor de Deus, eu estou totalmente inconsciente, velho. Quantas outras pessoas não estão? Sem contar o efeito rebote, tem gente em depressão, sem sentido vazio, porque o sistema de compensação dela foi mal. Aí ela não tem vontade de fazer nada na vida. Porque seriam estímulos de baixa quantidade de dopamina que levariam no estado natural cerebral a pessoa, você é um espírito dentro desse corpo que está total e por causa disso. Ela não sente estímulo, sente um vazio, porque, vamos lá, estudar um pouquinho, porque não tem estímulo. Porque ela está acostumada com grandes estímulos. E ela, o que tem que fazer? Você tem que reprogramar, dar um reboot no seu cérebro. Pelo menos tentar. Depois de 3 meses, você começa a ter uma desprogramação disso aí. Só que o seu cérebro não vai deixar você fazer isso. É que nem o drogado, o viciado. Ele não vai deixar. O seu cérebro vai ficar desesperado. Ele vai mudar seu sistema, você vai ficar em tristeza no início, vai ficar irritado, ansioso.
Nas primeiras semanas vai ser quase impossível, você vai ficar de mau humor, com dificuldade, ele vai bagunçar tudo, porque ele vai avisar você, cadê aquilo que você me dava há anos, cadê, desesperado. É um processo de... Cara, isso que eu tô falando é o que faz o drogado não conseguir largar a droga. É o que faz o cara que fuma não conseguir largar o cigarro. Aquilo solta, além do processo químico, uma sensação químico no sentido externo, né? Neurotransmissores são químicos elétricos, na verdade. Ele prende você nisso aí, cara. Vou avisar você o sistema o circuito de recompensa existente. Cara, é um negócio interessante. A consequência, por exemplo, esse processo que você está falando de jejum da dopamina, você não vai deixar de ter dopamina, não é isso. Você vai fazer um jejum de estímulos existentes que levam você a uma compensação. Cara, é só pensar, é lógico. Eu quero sentir prazer e ter estímulo nas coisas simples da vida, eu quero ter lucidez para o que está acontecendo ao meu lado e não ficar preso numa... Eu não quero ser viciado em coisas que me colocaram para ser viciados. Não quero ser dominado por isso. E nós estamos. Nós, eu digo a maioria. Muitos aqui não estão. Muitos aqui vêm, botam seu videozinho no YouTube, vai embora. Não dá uma curtida, não faz um comentário, quer nem saber. Não conseguem ter vida essas pessoas. Conseguem ter harmonia, conseguem ter estímulos simples que elas sentem prazer. Sentem prazer ir ali na esquina comer um pastel. Não sai na rua, não fica agoniado procurando o celular. Cara, isso é uma doença. Isso é uma prisão. Nós estamos presos. Nós estamos. Quando você começa a fazer isso... Após algumas... Eu vou falar o prazo, tá? Você tem uma melhora da concentração, por quê? Porque você consegue finalmente sentir pequenas sensações em coisas pequenas. Então, o foco aumenta porque suas emoções começam a aumentar em pequenas coisas. Você começa a sentir prazer em tomar um café com a sua família. Você começa a ter mais paciência para deitar no chão, brincar com seu cachorrinho, com a sua família, com seu filho, com a sua esposa, seu marido. Pequenas coisas que antes você não conseguia fazer, sentar para ler um livro calmamente, porque aquilo vai lhe dar... Você está com tanto estímulo que é difícil pegar num livro. Você tá viciado, a gente está viciado no negócio, nos lascaram, nós estamos lascados socialmente. Porque não adianta eu falar isso para vocês aqui. A sociedade está aprisionada. E outra coisa, eu li sobre isso também. Quando você não sabe disso, já era. Quando você sabe disso, você tem uma chance de sair disso. Sobre uma luta consciente que você vai ter que fazer para retirar de seu cérebro esses vícios. Quer dizer, retirar o acúmulo que você está acostumado de dopamina. Você também vai começar a ter um aumento da motivação, porque tudo para você vai ser motivado. Pô, vou fazer isso aqui. Bora, velho. Não, vou não. Você perde a motivação com as coisas. Você perde a motivação. As pequenas coisas da vida, as coisas que você talvez deveria ter motivação, elas não têm tanta graça. Então, por isso que tem muito crescimento também de depressão, que coisa interessante. O bem-estar mental aumenta em pequenas coisas. Senta aqui um minutinho, o cara senta, quando está liberto, ele entra em outro mundo, ele tem foco, espaço para outros lugares. Sente, por quê? O nível que baixou, o cérebro então começa a falar, onde é que eu posso sentir prazer? Onde é que eu vou me compensar? Inclusive, isso é feito, muita gente tem algumas metodologias para parar de fumar que tem um sistema de compensação. Você troca aquilo por isso, talvez... Por causa da dificuldade das pessoas em desvincular pela falta do cérebro, da dopamina. O controle de vícios vai ficar melhor, porque você consegue perceber quando existe uma indução. Então você consegue, cara, tem gente que não sente mais prazer sexual por causa da pornografia. É tanto estímulo que quando vai fazer não tem resposta, porque as coisas estão imensas na mente. Não consegue, está tendo problema de todo tipo. Vontade, tesão, libido, disfunção, um monte de coisa. A sociedade, como eu falei, utiliza a dopamina para nos prender, eles sabem disso, velho. Todo mundo sabe disso. Consumir, comprar é outra coisa que dá a sensação. A gente nem precisa de tudo isso que a gente compra, velho. Não precisa. Você começa a ter, e você vai perceber que não satisfaz. Pode ver, com raríssimas exceções, coisas que você compra que não satisfaz. Elas simplesmente estão ali, chegam, é mais a coisa, a sensação, é mais gostoso até comprar, ver que está vindo do Mercado Livre do que a coisa em si, às vezes. Ela chega um momento depois, como eu falei, uma ideia mínima do que está acontecendo, que nos prende, ranking, em tudo quanto é lado.
ranking de mais curtida, ranking de mais post, ranking em jogos, ranking de, sei lá, de tal coisa. Isto, ranking de beleza. Vou falar já. Likes e curtidas em redes sociais. A gente tem que sumir disso, parar com isso. As pessoas estão desesperadas buscando likes. Para quê? É uma lavagem cerebral, isso não vai levar você a nada, irmão. Ah, mas eu ganho dinheiro porque está aprisionando a mente das pessoas. Você entrou num sistema e é inconsciente. Quando alguém fica preso dentro de uma coisa, você está usando a própria facilidade, a vício da pessoa em função de ganhar dinheiro. Desculpa, essa é a verdade. Por mais que a gente não tenha entendido. Mas eu não sabia, mas está sabendo a partir de agora. Conhecimento é caminho sem volta. Comida é outra coisa que dá a sensação de prazer. Tem outras coisas também, filmes, séries e tal, mas talvez não sejam lá tão prejudiciais, que é você sozinho, distante de um monte de gente, você vai ficar preso talvez numa coisa que não vai fazer bem sua vida por causa do sistema de compensação. Mas pelo menos não está tão prasa, assim, tem um limite do equilíbrio. A comida faz isso, o açúcar. O açúcar destruiu e destrói a nossa alimentação, destrói o paladar, destrói a sensação de retorno. Com isso você não consegue mais sentir prazer em pequenas coisas, tem que sempre comer uma coisa mais forte. Sempre tem uma questão de que o cérebro pede, ele solicita para você. Eu quero isto. Conforme eu falei, as publicidades todas sutilmente, ou até às vezes descaradamente, são feitas para direcionar a gente a um aumento da probabilidade de compra, liberando dopamina para a expectativa da satisfação de comprar coca gelada, aquela pizza que vem não sei o quê, aquele sapato que o cara tá com. Já viu nas Olimpíadas? Toda vez que as pessoas terminam um pódio, aparece o Flip, o celular da Samsung. Elas tiram a selfie, no mundo inteiro tá vendo isso, com o celular Flip da Samsung, aquele que tira foto dobradinho assim. Eu não tenho aquele celular. Eu não tenho a satisfação de vitória, medalha de ouro, celular. Vê que miserável, velho. Eu percebi e percebi isso. Cores atrativas, uso de estratégia de cores que faz com que o teu cérebro perceba algumas reações, porque as cores são usadas porque você tem reações emocionais nela. Causam uma liberação de determinados hormônios que causam a sensação de prazer, de necessidade, de recompensa, e você quer aquilo. E você não controla, pai velho. Você pensa que controla, você não controla. Eu digo, estou consciente sobre as atitudes e não tenho controle delas. Me peguei várias vezes hoje, abrindo rede social, sem perceber. Umas 5 vezes. Eu sei que não posso fazer, tenho consciência disso. Tirei os ícones daqui, que não tem mais jeito. Tem que ir lá no fundo para pegar e não tem, porque eu preciso ir lá ainda, o sistema é esse, a gente vai trabalhar com inteligência, mas é preciso falar. Com inteligência, com cuidado, sem lavagem cerebral, na medida do possível, até para fazer uma libertação, ajudar